A agricultura familiar é responsável por cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, segundo o governo federal. Dados do IBGE indicam que a participação feminina no trabalho rural já chega a 30%. Mas não é um serviço fácil. Em comparação com os homens, as mulheres trabalham 5 horas a mais por dia. Suedi, Dona Esmeralda, Francisca, Massai, Maria das Dores e com ela mais 12 mulheres. E o que há de comum entre elas? A vida dedicada ao campo. Aqui no setor quase ninguém plantava, né? Aí a gente foi quase pioneiro aqui. Aí a gente morava num barraquinho de tábua, bem ruinzinho mesmo, pouca água. Vem, morena, morena, vem, vem. Primeira questão, eu acho que é o amor pela terra, é o gostar de fazer atividade. Acho que esse está no centro da questão. E como a produção de hortaliças, frutas, é um trabalho diuturno, né? E é um trabalho que requer atenção e observação e cuidados. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória delas, começando com Suedi. Ela hoje está à frente de uma propriedade rural de 10 hectares que fica a 40 quilômetros de Brasília. Atualmente, administra uma agroindústria e chefia 50 funcionários. Por mês, ela vende cerca de 40 toneladas de alimentos. Força de vontade, em primeiro lugar, querer melhorar, querer dar o melhor para os seus filhos, né? E crescer. Força de vontade que Dona Esmeralda também tem de sobra. Em entrevista ao repórter Leonardo Ferreira, ela conta que antes de se dedicar totalmente ao trabalho rural, teve que se virar em atividades urbanas. Mas a vida a levou de volta para sua paixão, que é o cuidado com a terra. A minha rotina aqui, eu amanheço o dia, faço o meu café, tomo e às vezes nem faço, porque às vezes eu vou tomar o café 9 horas. Aí eu vou cuidar da vaca, ração da vaca, vou cuidar de minhas plantas, vou molhar, às vezes vou adubar e vou plantar, vou cuidar de peixe, vou cuidar de uma coisa, vou colher para vender. Massai e Maria das Dores. Uma deixou as salas de aula onde ensinava matemática para cultivar produtos orgânicos. A outra reuniu mulheres, formou uma associação e uniu dotes culinários e receitas, tendo como principal ingrediente o que plantam. O gostar da atividade, eu acho que é aquele que justifica o seu fazer da melhor forma possível. E como está também, quando a gente se dedica, sobretudo à questão da produção mais limpa, a gente está preocupado com a saúde das pessoas, de que vão fazer bem às pessoas, né? A importância é desenvolvimento, tanto da comunidade como a valorização e o empoderamento da mulher. Dados do governo federal apontam que cerca de 70% dos alimentos que chegam todos os dias às nossas mesas vêm da agricultura familiar. O IBGE indica que as mulheres representam 30% da força de trabalho rural no Brasil e, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, elas gastam em média 372 horas em atividades rurais, enquanto a média para os homens é de 368 horas. Ela precisa de autonomia e ela precisa de voz. Ela precisa ser visibilizada e respeitada frente à sociedade. E não ser, como às vezes acontece, uma sombra do marido. A mulher rural, ela produz hoje, em média, no mundo, 45% dos alimentos, né? No mundo. Em alguns países, chega a 80%. Em alguns lugares do Brasil, em algumas áreas da agricultura, ela também chega a produzir 80%. Em termos de direitos, há muito também por ser feito. Uma questão é a aposentadoria. No campo, os homens se aposentam com 60 anos, as mulheres com 55. Além de todas as dificuldades enfrentadas na profissão, as mulheres ainda têm o desafio de comprovar o tempo de trabalho para dar entrada na aposentadoria. Para ela, provar a atividade no campo, precisa então provar com documentos de escola do filho, que mostra lá lavrador, nascimento dos filhos, que mostra lá lavrador, notas fiscais ou alguma coisa de prova de localização de terreno, escritura de terreno, etc. E elas estão cientes disso, mas acreditam que o futuro pode ser diferente. Eu acredito que mulher rural é uma questão de você ser dona do seu próprio negócio, não deixa de ser uma empresa.